Boa tarde, graça e paz. Eu, pastor Gelson Rafael, pastor da Igreja Brasil para Cristo no Jardim Catarina, Rio de Janeiro. Que maravilha! Ei, psiu, eu quero falar com você. Eu tenho um link aí embaixo e preciso de você. Então vai lá, clica lá e se inscreve. É muito importante para que eu possa continuar trazendo uma palavra de vida para o seu coração. E nessa tarde, eu quero passar algo que eu li, reli e quero hoje compartilhar um pouco com você. É uma palavra do meu amigo, pastor Silas Malafaia, nesse livro. Olha que coisa linda, ó. Como ser abençoado, né? Eu quero compartilhar com você aqui algumas coisas que me chamou muita atenção nesse livro. E nessa tarde maravilhosa, eu estou aqui com o livro, estou com a Bíblia aqui, onde nós vamos conversar um pouquinho. Em meio a coronavírus, muitos aí estão preocupados, quem morreu, quem vai pegar, quem vai morrer. Eu estou preocupado em falar para você do melhor de Deus para a sua vida. E nessa tarde é o que nós estamos aqui para falar de Deus para o seu coração. E começando, eu quero começar com esse tema aqui lindo, do primeiro capítulo desse livro dele, que fala assim: confie mais em Deus do que em si mesmo. Forte, não é verdade? Quantas pessoas têm uma autoconfiança, né? Eu sou capaz, eu posso, eu faço, comigo é assim, comigo é assado. Mas a palavra de Deus, através desse livro hoje, que eu quero compartilhar com você, é exatamente: confie mais em Deus do que a si mesmo. Quer dizer, você vai confiar em você, né? Claro, já pensou? Se você não confiar em você, quem é que vai confiar, né? Aí fica feia a história. Mas a nossa confiança, ela tem que ser mais para Deus. Porque se eu posso, é porque Deus me capacitou. Se eu falo, é porque Ele me permitiu falar. Se eu enxergo, porque Ele permitiu enxergar. Então, tudo na vida é uma total dependência de Deus. E por isso, eu quero compartilhar algo maravilhoso. Olha só, em Provérbios capítulo 12, olha que coisa linda. Provérbios capítulo de número 12, vou aqui um pouquinho na Bíblia e vou no livro, embora o livro já tenha até alguns versículos, mas ele pegou aqui o pedaço mais importante do que ele vai falar, né? E eu aqui estarei aqui conversando com você no capítulo 12, o versículo 15 de Provérbios, diz uma palavra para mim e para você assim, ó: o caminho do tolo, olha, é muito forte, hein? Vou ler de novo, ó: o caminho do tolo, tá? É reto aos seus olhos, mas que dá ouvido ao conselho do sábio. O caminho do tolo, ele é reto naquilo que ele enxerga, né? Mais do que o conselho do sábio. Mas ele não para por aqui. Aí em Provérbios, capítulo 9, agora voltando um pouquinho, eu li o 12, né? Provérbios capítulo 9, o versículo de número 9 também, né? Provérbio 9, no versículo 9, ele diz assim, olha, quem anda em sinceridade, anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será desconhecido. Olha só, quem anda em sinceridade anda seguro, mas aquele que perverte será desconhecido. E aqui, olha só que coisa linda. O pastor Silas escreveu assim: biblicamente, quem pode ser considerado sábio? Ele faz essa pergunta no seu livro, né? Quem pode ser considerado sábio? Quem? Será se é os mágicos? Será se são os grandes estudiosos? Sim, claro, são sábios, mas olha só,
A pessoa temente a Deus, que obedece os mandamentos divinos, age de acordo com o quê? Com os princípios da revelação. Olha que coisa linda! Age de acordo com os princípios da revelação da Escritura. Ele dá ouvido a quem? Ele dá ouvido às instruções do Senhor e à voz do Espírito Santo. Então, quem é o verdadeiro sábio? O sábio é aquela pessoa que teme ao Senhor. O sábio é aquela pessoa que obedece os mandamentos do Senhor. O sábio é aquele que age de acordo com os princípios revelados nas Escrituras. Então, é um conjunto que nos leva a viver uma vida de sabedoria. E é por isso, tá? E é por isso que a palavra de Deus, que coisa linda, né? É por isso que a palavra de Deus, sobretudo em Provérbios, existe o quê? Diversos conselhos, que maravilha, para te tornar um sábio, filho do Altíssimo. Então Deus, Ele inspirou os seus homens, e principalmente aqui em Provérbios, né, de Salomão, ele tem vários conselhos para que possamos viver uma vida de sabedoria, uma vida de caráter, uma vida de sinceridade. Então, é dentro dessas revelações, a qual Deus tem sido para nós, podemos observar que Ele, cada vez, Ele nos aperfeiçoa. Muitas pessoas querem ser sábios naquilo que faz, sem procurar os princípios da palavra de Deus, sem procurar o que as Escrituras Sagradas revela. E muitas das vezes nós ficamos no meio do caminho. Por quê? Porque por mais sábio que o homem possa ser, mas ele tem que ser dependente. Ele precisa ser dependente de Deus. E por esse motivo, nós temos aqui em Provérbios, logo no capítulo 1, do versículo 2 ao 5, ela faz um resumo dizendo assim: olha, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para entendermos a palavra da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples a prudência, aos jovens o conhecimento, e bom siso para o sábio ouvir e crer em sabedoria e a instrução adquiridas pelos conselhos. Você encontra isso aqui lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 2 ao 5. Então você vê, você que tem um chamado de Deus, não quer dizer que você já está pronto. Dentro do chamado, nós precisamos nos aperfeiçoar no conhecimento, né? Porque quando nós nos aperfeiçoamos no conhecimento, aquela chamada de Deus, ela vai fazendo de você um grande homem a qual tem Deus para usar aqui nessa terra. E é por esse motivo que nessa tarde eu venho aqui falar exatamente sobre isso. Em quem você confia? Em Deus ou em você mesmo? Pastor, em quem você confia? Ei, vem cá, juntinho comigo. Claro que eu confio naquilo que Deus me colocou, na chamada, eu confio em mim, mas tudo que eu faço, tudo que eu tenho, eu falo assim: Deus, como está? Amém? Eu procuro aqui na igreja, quando eu tenho um projeto para colocar, eu procuro os meus líderes e coloco eles na mesa e falo assim: olha só, Deus propôs isso no meu coração. Eu tenho esse projeto aqui para a gente implantar. O que os senhores acham? E eu escuto uma palavra de um por um, porque é muito importante. Não quero dizer que aquilo que Deus me deu está imperfeito, não. Não.
Deus dá um projeto perfeito. Mas às vezes a forma que eu escrevi, né, é uma forma assim que pode ter alguma diferença daquilo que Deus queria. E no momento em que eu coloco para ouvir, né, algumas pessoas, eu percebo que aquele projeto fica completo. A nossa vida, ela é de grandes realizações quando nós paramos para ouvir um pouco. Quando nós passamos a confiar em Deus. Confiar em Deus, sabe o que quer dizer? Confiar em quem está ao seu lado. Mas pastor, a Bíblia não diz que maldito é o homem que confia no outro? Sim, claro, né? Maldito é o homem que confia no outro. Mas só tem uma pequena coisa que eu quero explicar. No que trata do Evangelho, não é minha, é de Deus. A igreja não é minha, é de Deus. Os planos de Deus não é meu, são de Deus. Então, Deus ele usa de uma forma muito especial. Vê lá atrás no passado, Deus chamou Moisés, né, para ir ao grande faraó, né, e ao Egito. Mas Moisés tinha um problema, ele não tinha como se comunicar direito. E Deus já tinha preparado quem? Arão. Então, Deus ele prepara as pessoas para completar os planos dele na sua vida. E é por esse motivo que nesta tarde eu venho com essa palavra para dizer para você: confie mais em Deus e menos em você. Confiar menos em você não quer dizer que você vai deixar de confiar em você. Você precisa confiar naquilo que você está fazendo. Mas antes, você precisa consultar a Deus se aquilo que você está fazendo é exatamente aquilo que Ele tem proposto para a sua vida. Então, olha só, é necessário que a nossa vida é uma dependência de Deus. E o que é confiar em Deus? O que é confiar em Deus? É apoiando-se em Deus, amém? Quando você confia em Deus, você se apoia em Deus. Né? Por exemplo, você te coloca uma cadeira para você sentar, aí você senta, você se apoia porque você está confiante que aquela cadeira vai resistir o seu peso, não é verdade? Assim é o nosso Deus. Confiar em Deus é você saber que o nosso Deus ele vai resistir. Amém? Confiar em Deus é você saber que Deus vai ser suficiente para trazer a vitória que você precisa. Isso não é só dentro da igreja não, isso é nos nossos lares, isso é nos nossos empregos, isso é na nossa vida secular, com os nossos amigos, naquilo que você vai fazer. Você precisa ter aquela autoconfiança em você, mas em primeiro lugar o nosso Deus. Então olha só, dentre tantas instruções reveladas em Provérbios, é importante destacar algumas que estão no capítulo 3. No capítulo 3, sim, olha que coisa linda, hein? No capítulo 3, no versículo 5 ao versículo 8, que diz, olha só, olha o que Salomão ele declara no capítulo 3, do versículo 5 ao 8, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Eita, muito forte, né? Confiar em Deus de todo o coração. A palavra diz que enganoso é o coração, por isso mesmo que você precisa confiar em Deus. Amém? Olha só, outro ponto aqui, ó. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Olha só, que coisa, né? Confia no Senhor, Ele vai endireitar todos os passos, todos os pontos. Às vezes nós vamos praticando ou fazendo alguma coisa e de repente deixamos alguns pontos falhos. Mas quando você reconhece o de todo caminho, você reconhece o Senhor em toda a sua vida, o que Ele vai fazer? Ele simplesmente vai endireitar todos os pontos da sua vida. Ele vai endireitar os seus passos errados. Ele vai te direcionar, Ele vai te conduzir, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso. Olha só, ainda não parou, olha que está aqui coisa linda, ó. Não seja sábio, olha só, não seja sábio
teus próprios olhos. Ei, quantas pessoas que querem ser sábio naquilo que enxerga, quantas coisas que nós enxergamos e muitas das vezes, não tem uma aprovação. Vamos lembrar de alguém? Samuel. Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé a rei. E ali, quando Jessé faz passar os filhos, o primeiro filho de Jessé, Samuel olhou o que passou no coração de Samuel. Tá aí, tá o homem, tá o rei de Israel, anda como rei, postura de rei, tudo. Qual foi a palavra de Deus? Samuel, Samuel, tu enxerga com teus olhos, mas eu não, eu enxergo muito além. Não é esse. Então, é isso que eu quero dizer. Os nossos olhos às vezes faz a gente enxergar coisa que o nosso Deus está reprovando. E aquilo que nós reprovamos é aquilo que Deus abençoa. Que coisa, né? Mas é necessário você viver uma vida de intimidade. Se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, você não vai saber diferenciar. Sabe por quê? Vamos imaginar, passa o primeiro filho, segundo filho, Deus reprova, o terceiro Deus reprova, o quarto Deus reprova, o quinto Deus reprova, o sexto Deus reprova, o sétimo Deus reprova. E ali, sabe uma pergunta, não tem mais filho? Jessé o que fala? Eu tenho mais um. Está lá no campo, aquele lá cuida de ovelha. Aquele cuida de ovelha. Então olha só, nós só vamos sentar na mesa quando aquele que cuida de ovelha passar. E de repente chega Davi. Não estava com aroma, não estava com perfume da Jequiti ou das grandes essências. Davi estava com cheiro de campo. Davi talvez não falava como rei, não andava como rei, mas foi aquele que Deus escolheu. Então, é por esse motivo que aqui nesta tarde eu quero falar para você: não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja sábio segundo teus próprios olhos. Passa a enxergar com os olhos de Deus. Mas para enxergar com os olhos de Deus, é necessário que haja uma vida de intimidade. É necessário que haja uma vida de quê? De uma vida em que o nosso conselho, é necessário que seja uma vida de pessoas tementes a Deus, é necessário que seja uma vida de obediência aos mandamentos da palavra de Deus, é necessário que tenhamos uma vida de acordo com os princípios revelados nas Escrituras Sagradas, é necessário que tenhamos o nosso ouvido às instruções do nosso Deus para que possamos alcançar esse caminho. Mas não para por aqui, olha só, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer a Deus e aparta-te do mal. Não adianta você temer o Senhor e continuar na vida da prática do mal. Não adianta você estar adorando a Deus e ao mesmo tempo você fazendo coisas que a qual entristece ao Espírito Santo de Deus. Quando Deus pede conserto na igreja, a primeira coisa que há geral, desde o ministério até o porteiro fala, quando Deus fala assim, quero conserto na minha casa, primeiramente que se olha, fala o quê? Tem alguém em pecado de adultério, não é verdade? Mas muitas das vezes não é um pecado de adultério. Às vezes no meio da igreja existe a falsidade, no meio da igreja existe a covardia, no meio da igreja existe aquela pessoa que procura viver uma vida de desonestidade, uma vida de falcatrua, você aprontando dentro da igreja, você apronta no seu local de trabalho, vem para o local de trabalho, quantas pessoas que chegam atrasado na empresa e quer dar uma desculpa, e a desculpa é por quê? Porque ele não é cumpridor com seus compromissos, ele não tem compromisso de chegar no horário marcado. E aqui o que a palavra fala? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É necessário nós entender
que não é Deus que vai nos separar do mal, não, é você que vai se apartar. Você tem que saber o caminho que te afasta de Deus. Então, nesta tarde, nesta palavra, eu quero que você entenda isso. Temer a Deus, mas se afasta do mal. Isso, olha só, diz aqui, isso será remédio para os teus umbigo. Isso é remédio para o seu umbigo, tá? A médula dos seus ossos. Isso faz de você um caráter. É necessário que você entenda que Deus tem um projeto para a sua vida. Agora, olha só, ele disse aqui, confia no Senhor de todo o coração e não te estribe, né? Não te estribe. Aí você vai me perguntar aqui, o que significa estribar-se? Estribar-se é apoiar sobre algo, tá? Somos advertidos a não apoiar no nosso próprio entendimento. Estribe, apoiar sobre algo. As minhas mãos está apoiada num copo. Esse copo, se ele quebrar, vai cortar a minha mão. Quebrou, cortou a mão. O que o conselho está dando para mim e para você? Não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento e não nos julgar de sábio, sábio aos nossos próprios olhos. Não seja você sábio dentro dos seus próprios olhos. Paulo fala em Coríntios uma palavra muito interessante na ministração da ceia, né? Quando ele diz assim, examina-se, pois, a si mesmo, antes de tomar do pão e comer. Então você vai examinar a sua vida, eu devo ou não devo? Não é o pastor, não é ninguém, é você que vai se examinar. Mas você se examinou, você viu que alguma coisa impede de você tomar a ceia, o que você deve fazer? Você deve se consertar, você deve confessar a Deus os seus problemas. Mas existe coisa que você precisa de ajuda, né? E é aí que a Bíblia fala, não julgamos a nós mesmos, porque olha só, vamos imaginar, eu mato uma pessoa, aí eu mesmo vou me julgar, você acha que eu vou me condenar? Não, eu vou dizer, eu matei por causa disso, por causa daquilo, eu vou tentar de todas as formas provar que eu estou certo, né? Então é importante a gente ter alguém sobre as nossas vidas, é importante você saber que à sua frente tem alguém, e é por esse motivo que aqui, quando ele diz não estriba-se, o que quer dizer? Não apoie no seu próprio entendimento e não julga sábio segundo seus próprios olhos, mas devemos confiar no Senhor e na sua santa palavra, para que possamos alcançar a plenitude de Deus. Então que nessa tarde, que Deus te abençoe, né? Essas palavras aqui, eu tirei aqui do livro do nosso querido amigo pastor Silas Malafaia, que tem como título Como Ser Abençoado. Adquire, é bênção na minha vida e é bênção para a sua vida também, tá bom? É um livro maravilhoso, não é um livro grande, olha aqui, é um livro fininho, né? Fácil de ler, em um dia você lê ele rapidinho, tá? Então, é tudo de bom para a sua vida. Antes de encerrar, eu quero voltar a te lembrar, não esquece aí, vai lá, se inscreve na minha página. Eu preciso de você para que eu possa trazer reflexão, e brevemente eu vou trazer o culto online aqui no YouTube, né? Para mostrar a você a maravilha do nosso Deus, ministério de louvor cantando, a igreja testemunhando, departamento de senhora, de senhores, de jovem, de criança cantando. Brevemente teremos tudo isso, mas para isso acontecer, eu preciso que você vai lá, dá clique, se inscreva. E deixa também uma palavra lá para a gente, porque é de grande importância para o crescimento e a melhora. Se você gostou dessa palavra, escreve alguma coisa lá. Se não gostou, escreve também, né? Tá certo? Porque nem tudo, né, eu posso agradar,
Mas se você não gostou, eu posso saber por que você não gostou e quem sabe, né, vai melhorar mais ainda para mim poder ministrar uma palavra abençoada para a sua vida. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. E vou encerrar dizendo, se você quer conhecer a Igreja Brasil do Jardim Catarina, a Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo no Jardim Catarina, ela fica localizada na rua Pedro Ferreira, número 955, Jardim Catarina, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Beijo no coração, um abraço bem gostoso para você e sua família.